Bom dia, tudo bem com vocês? Turminha do sexto ano. Nós vamos fazer uma introdução sobre a sociedade e religião em Roma. Os romanos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles faziam sacrifícios e oferendas aos seus deuses. Por exemplo, é possível afirmar que a religião orientava a vida dos romanos, porque eles ofereciam oferendas, sacrifícios aos deuses e era feito regularmente. Para agradecer pelas colheitas, para marcar a entrada de um novo ano e o início de um mês, para pedir algum benefício e proteção. Então, sempre estavam oferecendo, né, algumas oferendas, né, aos deuses. Nas casas também era construído um altar. Lá, como nós já estudamos que os gregos tinham seu altar aos seus deuses, os romanos também. E nós vimos também que os romanos eles adotaram a cultura dos gregos, não? E eles adotaram os deuses também dos gregos e só mudaram nomes. Um dos exemplos é que Zeus, deus dos gregos, para os romanos, eles só mudaram o nome para Deus Júpiter. Atena, que era a deusa dos gregos, eles mudaram o nome para Minerva e assim por diante. Ao contrário de outras civilizações da antiguidade, os sacerdotes romanos formavam um grupo à parte. Os homens que se dedicavam ao sacerdócio também viviam para a política, para a família e para a guerra. E era muito honroso para um homem ser sacerdote. O exército exercia funções sacerdotais. O mais importante dessas funções eram os pontífices, sendo o pontífice máximo, sendo um pontífice principal. Esse cargo passou a ser ocupado pelo imperador. E com o passar do tempo, surgiu também em Roma o cristianismo, que nós vamos fazer um estudo agora sobre o cristianismo. Então, a região da Palestina, onde viviam os diversos povos, dentre eles os judeus, passou a fazer parte dos domínios romanos em 63 a.C. e influenciou diretamente já a emergência de uma nova religião, o cristianismo. Foi uma religião que nasceu no Império Romano a partir da tradição judaica, que acreditava na chegada de um Messias à Terra, que seria responsável por pacificar a humanidade, salvando todos aqueles considerados pecadores. Essa crença foi a responsável pela formulação de uma nova religião em Roma, que, embora tenha sido perseguida e oprimida, garantiu aos poucos, com o passar do tempo, a adesão de muitos fiéis que se espalhou por todo o Império Romano e, posteriormente, por todo o Ocidente. Jesus Cristo, o Messias do cristianismo, nasceu há aproximadamente 2000 anos na província da Judeia, atual Palestina, em uma cidade chamada Belém. Para conhecer Jesus Cristo, é preciso compreender a Bíblia Sagrada e o Novo Testamento como fontes históricas capazes de revelar os indícios da cultura cristã. E por meio dos evangelhos do Novo Testamento que conhecemos Jesus Cristo, que é narrado como um homem sábio responsável por espalhar o ensinamento por toda a região da Judeia, em aramaico. Por volta do ano 30 depois de Cristo, a novidade era a crença em um único Deus, pois na época o Império Romano era politeísta. Com palavras pacificadoras, Jesus Cristo carregava consigo mensagens de empatia,
amor ao próximo e humildade. Passou a se autodeclarar o Messias esperado, aquele que teria sido enviado por Deus. Essa postura gerou controvérsias tanto por parte dos judeus como por parte das autoridades romanas, que temia seu domínio sobre o povo. Esse desagrado com a figura de Jesus Cristo, acusado de se autopromover como Deus dos judeus, levou-o à prisão. Seu julgamento foi conduzido por Pôncio Pilato, um membro da administração romana na região da Judéia. Sua pena foi a crucificação, sugerida àqueles considerados criminosos nocivos à sociedade romana. No entanto, nem a sua morte conseguiu conter a expansão do pensamento cristão, pois seus ensinamentos continuam a ser difundidos por seus seguidores. Os apóstolos eles foram os responsáveis por espalhar o cristianismo por toda a região do mar Mediterrâneo. Muitos habitantes do império simpatizavam com as ideias da nova religião, pois, além de pregar a igualdade entre os homens, versava sobre a humildade e o amor ao próximo. As perseguições também não foram suficientes para acabar com o cristianismo. Pelo contrário, elas fortaleceram o povo cristão, que se expandia por todo o Império Romano, principalmente entre as populações mais pobres, como os escravos, chegando aos mais abastados da população. Então, nós vamos ver agora aqui no nosso livro do cristianismo. Então, nós vimos lá que o cristianismo é um berço da região, foi iniciado lá na Palestina, em Belém, né, uma província governada por Pôncio Pilatos, né, e que o cristianismo foi propagado por Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, os profetas já anunciavam essa chegada, né, através dos evangelhos de suas pregações. Seria apenas mais uma religião, né? O cristianismo se apresentou como uma doutrina baseada na crença de que todos poderiam se salvar por meio da fé e das boas obras feitas em vida. Além disso, todos seriam considerados filhos de Deus, homens e mulheres livres ou escravos. A princípio, o cristianismo passou a ter forte adesão, sobretudo nas camadas mais oprimidas da sociedade romana, né? Os romanos, eles eram tolerantes ao ponto de vista religioso. Normalmente, o cristianismo seria mais uma das várias crenças adotadas por eles. Contudo, isso não aconteceu com o cristianismo, porque essa nova religião se opunha abertamente aos valores de Roma, né? Ao se apresentar como uma religião monoteísta que acreditava em um só Deus universal, e condenava a adoração dos outros deuses, principalmente os deuses do império, entre eles os imperadores, que também eram adoradores desses deuses. Por esse motivo, os cristãos foram considerados inimigos do império, sendo violentamente perseguidos e condenados à morte. Aqui na página 9, nós observamos a condenação à morte de vários seguidores do cristianismo. Então, eles eram colocados no palco, né? Aqui nós estamos vendo a última oração de mártires cristãos, né? Nessa tela. Eles eram colocados, abria-se o alçapão do subterrâneo, onde estavam os leões, e eles eram surtos e devoravam os cristãos. Essa era a morte, né? A condenação. Contudo, nem mesmo essa morte, esse tipo de morte tão triste, né, aos seguidores cristãos, pararam com o cristianismo. E a cada tempo que passava, mais aumentava, né, o cristianismo. Nem mesmo a morte de Jesus, né, pregada numa cruz, parou com o cristianismo, né? O cristianismo ele foi espalhado para o mundo inteiro.
para todos os povos. E hoje, né, nós temos o cristianismo pregado, sendo pregado em todas as religiões evangélicas, né, as religiões cristãs, né, tanto por parte dos evangélicos como por parte dos católicos e por parte de todo aquele que crê no único Deus. Então, o cristianismo se espalhou e está até hoje, né, em todos os países do mundo. Embora ainda há, né, divergências, né, entre povos em algumas regiões que combatem o cristianismo, e muitos pregadores são mortos, né, em algumas cidades, em alguns países. Aquele que leva a palavra de Deus, que acredita no cristianismo, em Jesus, né, como filho de Deus, um Deus único, ainda é perseguido em alguns países. Agora nós vamos entrar aqui na página 10 e vamos responder as questões, né? Quando Jesus veio, né, ele batizava, né, as pessoas, né, e colocava o sal como símbolo como um símbolo. E teve um período que o cristianismo também em Roma ele se expandiu, né, por causa de Constantino. Então nós vamos lá observar que Constantino ele tinha uma grande batalha para ser ele ia guerrear, né, e ele estava com muito temor de perder essa batalha. E aí ele teve um sonho, né, que se ele fizesse uma cruz em todos os escudos, né, o Deus dos cristãos iria fazer com que ele vencesse essa guerra. Então nós vamos ver aqui na página 10 sobre esse assunto. E ele levantou e fez, né, colocou uma cruz em todos os escudos. E embora o grupo dele, né, de soldado dele fosse bem menor do que o grupo do adversário, ele conseguiu vencer a guerra. E por isso, né, ele deixou de perseguir, né, os cristãos e se converteu ao cristianismo. E durante o período do seu governo, né, o cristianismo estava livre de perseguições. Então, Constantino atribuiu a conquista à intervenção de Deus, do Deus cristão, e graças a isso concedeu a liberdade dos cultos cristãos. Então, nessa época, expandiu, né, que eles não eram perseguidos. E aí nós vamos responder lendo esse quadrinho, ok? Aqui na página 10. Então, quando um bebê romano completava 8 dias, algum grão de sal era colocado em seus lábios, na crença de que seria afastado os demônios, que poderia prejudicar a criança. Quando a igreja cristã, em seu início, batizava os novos seguidores, esses recebiam uma pequena porção de sal bento, imitando o costume romano. Então, de acordo com essa leitura, nós vamos responder. O sal era desperdiçado em Roma, por isso Jesus defendeu esse produto? Então, nós vamos ver que não, né? Alguns rituais do cristianismo antigo tinham como base as práticas comuns dos romanos. E essa prática era o quê? Era batizar através do batismo, colocar, né, alguns grãos de sal na boca nos lábios da criança, né? E os seguidores também, eles recebiam uma pequena porção de sal bento e o símbolo era para expulsar os demônios, para se proteger dos demônios. Então, essa relação cristã com a relação pagã dos romanos. Então, há uma relação, ok? Então, essa é o nosso resumo sobre o cristianismo.